Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 7 de setembro de 2020. Hoje, 12º dia do nosso jejum para vencer a apatia espiritual. Entramos nessa última semana de jejum até o próximo domingo. Nessa semana nós estaremos consagrando os manjares, assim como Daniel consagrou os seus manjares. Então aquilo que para você é indispensável nesses dias, aquilo que você fala assim, eu não consigo viver sem isso, isso é exatamente o que você deve jejuar nestes dias. Então, nesse nosso 22º dia, vamos meditar em Atos, capítulo de número 22. E o tema do nosso devocional é: o que devemos lembrar? Bom, só para você entender o contexto, Paulo finalizou a sua terceira viagem missionária, passa um tempo ali na região da Cesareia, próximo ao litoral. Depois ele desce para Jerusalém, onde se desenrola então o que nós vamos hoje estudar. Lá em Jerusalém ele é detido pelos judeus, porque ele estava no templo e as pessoas o reconheceram, exatamente porque ele estava, como eles disseram, tumultuando a região da Ásia. Então eles detêm Paulo ali, uma confusão se instaura, os soldados romanos detêm Paulo e deixam que ele fale para a multidão, e ele começa a fazer então um discurso para aquela multidão ali no templo ainda, em hebraico. E nesse discurso, Paulo fala algumas coisas que são importantes para nós nos lembrarmos também. A primeira coisa que Paulo fala é que não somos aceitos por Deus, não somos salvos, não entramos na presença de Deus por nossas próprias credenciais, mesmo que sejam credenciais evangélicas, mesmo que sejam credenciais cristãs. Eu não entro na presença de Deus porque sou cristão, eu não entro na presença de Deus porque faço parte de uma igreja, eu não entro na presença de Deus a não ser pelo sacrifício de Cristo na cruz. As minhas credenciais, na verdade, não são minhas, são dadas a mim pela graça de Jesus Cristo. E Paulo fala isso no versículo 3 de Atos 22, ele diz: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então Paulo abre mão das suas credenciais humanas, dizendo o seguinte: as minhas credenciais humanas não são nada, elas não são capazes ou não foram capazes de me colocar diante de Deus, de me fazer aceito na presença de Deus. Então o que nos faz aceito é realmente o sacrifício de Cristo na cruz. Segunda coisa que Paulo nos lembra é que devemos honrar quem o Senhor levantou para nos ajudar. No versículo 12 ele diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Esse homem Ananias ajudou Paulo no início da sua caminhada. Esse homem Ananias fez por Paulo o que ninguém tinha coragem de fazer, que é orar por Paulo, levar Paulo ao batismo, enfim, ajudar Paulo nos primeiros passos que ele deu na vida cristã. Isso nos lembra de honrar pessoas que nos ajudaram em nossa caminhada, que nos ajudaram em tempos difíceis, e pessoas que têm nos ajudado, sejam elas nossos líderes, sejam elas nossos liderados. Devemos criar uma cultura de honra em meio à igreja, nos lembrar das pessoas que nos ajudaram em algum tempo na nossa vida. Claro, pessoas da igreja, mas também pessoas que não são da igreja. Uma cultura de gratidão, de honra é fundamental e é bíblico. Terceiro, nós devemos nos lembrar da nossa missão. Versículo 14 diz: então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a tua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Paulo relatando o que o próprio Ananias falou com ele. Nesse momento aqui, passados-se vários anos deste acontecimento, Paulo lembra aquelas pessoas e lembra ele mesmo que ele tem uma missão, que ele tem um propósito diante de Deus.
nós temos que lembrar que nós não somos cristãos apenas para sermos salvos. Então, muitos acham que Deus o escolheu para que ele pudesse ser salvo e um dia morar com Deus para a glória de Deus. Não, não é só isso, é isso também. Mas ele também nos chamou com um propósito, com uma missão. E se você não souber a sua missão, a Bíblia nos fala qual é a nossa missão. Proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo e testemunhar da glória de Deus nas nossas próprias vidas, em todas as áreas da nossa vida. Então você não precisa de um propósito específico, você não precisa de uma missão específica. Você já tem uma missão e a sua missão não é essa missão que você tem desenvolvido. A sua missão é muito maior. Você precisa entender que Deus te levantou não para ficar deitado eternamente em berço esplêndido, mas para que você pudesse levar a mensagem ao maior número de pessoas possível, discipular pessoas, ajudar pessoas a crescer na fé, ajudar pessoas na caminhada e depois dessa ajuda, pregar novamente, ajudar pessoas na caminhada. Essa é uma missão global, essa é uma missão de todos os crentes. E em último lugar, um ponto mais polêmico, o versículo 20 diz assim: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes do que o matavam. Paulo se lembrou do grande pecado que ele cometeu na vida dele. Paulo se lembrou que ele foi testemunha, e não só testemunha, como guardou as vestes, consentindo na morte de Estevão. Estevão, o primeiro grande mártir do cristianismo. Paulo se lembrou disso e isso é importante porque é óbvio que nós devemos nos esquecer dos nossos pecados, mas em alguma medida devemos nos lembrar dos nossos pecados. Nos lembrar dos nossos pecados primeiro, para não os cometer novamente, para não incorrer no mesmo erro de novo. Então lembre-se dos seus pecados para não cair neles novamente. Mas em segundo lugar, lembre-se dos seus pecados para você não se achar melhor do que ninguém, para você não achar que agora você é o suprassumo e que as outras pessoas são pecadoras. Não, Paulo quis dizer o seguinte: vocês são pecadores, eu também sou. Vocês precisam da graça de Deus, eu também preciso da graça de Deus. Vocês estão querendo me matar, mas eu já matei pessoas. Então, nos lembrar dos nossos pecados é fundamental para interagir com as outras pessoas e nos relacionar com os outros sem nos sentirmos superiores. Então é isso, pessoal. Espero que tenha falado ao seu coração, que essa palavra avive o teu espírito e que nós tenhamos uma semana debaixo da bênção do Senhor. Que Deus te abençoe, ótima segunda-feira e ótima semana a todos nós.